dia a todos. Hoje é domingo, hoje é Páscoa, hoje nós declaramos que Jesus Cristo ressuscitou. Eu quero saudar a cada um que nos assiste nesse culto online e que nós possamos ter a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vivo está. E essas são as palavras que o apóstolo Paulo ele diz para nós nesse dia. Em Romanos, no capítulo 6, o verso 9, o apóstolo Paulo diz assim: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. O nosso Senhor, na sexta-feira, nos deixa a mensagem da sua morte na cruz, mas nos dá a certeza que nós somos perdoados dos nossos pecados. Quando Ele diz na cruz, está consumado, tudo o que nós precisávamos para a nossa salvação foi cumprido na morte de Cristo Jesus. E hoje, domingo da Páscoa, nós nos lembramos dessa certeza que a morte não tem mais poder sobre Jesus. O apóstolo Paulo faz questão de dizer, temos certeza disso. Que essa certeza também possa estar na sua, na minha, na nossa vida nesse dia. E eu te convido que nós possamos celebrar esse culto, nesse domingo de Páscoa, ao nosso Senhor. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei soberano que governa nas alturas, no reino dos céus, o mundo, o universo inteiro. E a Ele que nós celebramos esse culto. E esse culto é celebrado no nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido, assim como vocês estão na sua casa, que nós possamos ter um momento de oração. Oremos. Senhor Deus, obrigado porque nesse domingo de Páscoa nós nos lembramos que Jesus Cristo está vivo. Nos lembramos que a morte não pôde detê-lo e que a vitória da vida sobre a morte foi conquistada por Jesus. Por isso a morte não tem mais poder sobre Jesus. E nós que colocamos a nossa fé em Jesus, temos a certeza que um dia também ressuscitaremos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa certeza que nós podemos ter já aqui, já no dia de hoje, e nos dá essa certeza, confirma ela em nossos corações. Nós celebramos esse culto, Senhor, e nós nos alegramos porque podemos ter acesso a Ti. E por isso nós também te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos lembramos que na cruz Jesus nos perdoou dos nossos pecados e por isso confessamos e pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos dar um coração arrependido, um coração quebrantado que busca viver conforme a Tua vontade, que se arrepende quando fazemos coisas erradas, quando pecamos, mas que o sangue de Cristo nos dá a certeza do perdão para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa nos encher com o Seu Espírito, que possa nos dar a certeza que somos perdoados e filhos de Deus. Que o Espírito Santo possa nos encher, ser derramado sobre nós e assim possamos celebrar esse culto para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. E nesse domingo de Páscoa, nós também queremos louvar o nosso Deus cantando a Ele com alegria. Amar, do pecado Ele nos libertou.
vocês um texto que está lá em João 20, vou ler de 1 a 3. Ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção, acompanhado de outro discípulo. Cristo veio ao mundo como um homem disposto a ser o maior exemplo de amor e verdade que a humanidade já viu. E muitas pessoas não compreenderam a sua proposta, então por isso o crucificaram e condenaram ele. E houve muita dor, angústia e escuridão na terra. O sol negou a se brilhar, a lua negou a iluminar a terra, e até que no terceiro dia a vida aconteceu. E a Páscoa existe para nos lembrar deste espetáculo chamado ressurreição. Em Jeremias 31, Deus diz a tribo de Israel, né, que com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. É um amor que Deus quer dar pra gente, um amor que conforta, um amor que atrai perto dele, porque só com amor a gente consegue compreender as grandezas que o Senhor tem para nós. Por isso eu queria convidar vocês a baixarem a cabeça de vocês, se aquietarem, para fazer uma oração. Deus, estamos aqui mais uma vez te adorando com coração humilde, te louvando, te exaltando. É tão lindo e tão gratificante sentir a tua presença e sentir esse amor. É tão bom acordar com um sorriso e descobrir
e saber que existe um Deus que deu seu único filho para nos perdoar. Um filho que se entregou na cruz, morte de cruz, para perdoar os nossos pecados. É tão lindo também saber que tu me amas. E é um amor que eu não mereço. Que mesmo nós não merecendo esse amor, o Senhor nos ama, o Senhor dá a sua graça. E eu, do fundo do meu coração, queria dizer que eu também te amo. E eu quero e eu necessito mostrar esse amor que o Senhor tem por mim para aqueles que ainda não conhecem esse amor. Amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Seitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória
para a glória do Senhor Jesus. Nesse dia de Páscoa, nós queremos olhar para o texto da ressurreição que nos fala sobre como ela aconteceu. Eu gostaria de convidá-los, aqueles que têm sua Bíblia em casa, gostariam de acompanhar, que pudessem abrir ela no Evangelho de João, o capítulo 20, os versículos de 1 até 10. Assim nos diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, João, aquele a quem Jesus amava. E disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós também nesse dia. Hoje, com certeza, é um dia de Páscoa, diferente de muitos outros que a gente já passou. Com certeza, nós nem imaginávamos que nós íamos ter que passar esse domingo de Páscoa em isolamento, ter que ficar nas nossas casas sem poder visitar os nossos familiares, os nossos amigos. Talvez para muitos era tradição o domingo de Páscoa ser um dia em família, ser um dia em que nós nos alimentávamos juntos, nós íamos ao culto juntos e nós podíamos desfrutar esse dia para nos lembrarmos da ressurreição do Senhor. E por causa dessa epidemia nós fomos pegos de surpresa, nós tivemos que mudar a nossa tradição. Aqueles que se reuniam em família talvez vão ter que ficar sozinhos, ou com a sua família menor, os mais da casa. Aqueles que costumavam ir para o culto vão ter que assistir o culto online. Mas mesmo assim, que bom que Deus nos serve, Deus nos visita com a sua palavra. E exatamente talvez esse é o sentimento que Maria Madalena e os discípulos tinham. Naquele domingo de manhã, Madalena, ela vai até o sepulcro de Jesus para querer fazer uma última homenagem a Jesus. Ela quer embalsamar, ela quer colocar perfumes em Jesus para assim fazer essa última homenagem ao seu mestre. A sua dificuldade é como ela pode tirar aquela pedra que está à frente do sepulcro e poder fazer isso. E qual é a sua admiração, a sua surpresa quando ela chega ao sepulcro e a pedra que estava selando a porta do túmulo havia sido retirada. Ela se aproxima e não vê ninguém e ela corre em direção a Pedro e João e diz o que aconteceu. Ela fala para eles que o mestre dela não está mais lá. Diante da morte, muitas vezes as nossas esperanças elas morrem junto. As nossas ideias, os nossos planos, eles acabam junto com a morte. Aqueles discípulos, Maria Madalena um pouco menos, mas eles haviam caminhado por anos com Jesus Cristo. E na sexta-feira, quando eles veem o Mestre, o Senhor deles morrer numa cruz,
Eles não podem acreditar no que está acontecendo. Eles não sabem o que fazer e eles passam o sábado em silêncio. Os discípulos, eles se escondem por medo de serem também presos pelos soldados. Pedro provavelmente chora amargamente durante o sábado por haver negado Jesus. Nós sabemos que Judas, ele se enforca por causa do remorso de ter entregue Jesus por 30 moedas de prata. Todos aqueles discípulos, todos aqueles que caminharam com Jesus diante da morte, eles não têm uma resposta para dar. E essa é a nossa situação também diante da morte. Seja quando nós recebemos o diagnóstico de uma doença que nos resta apenas alguns dias, alguns meses de vida. Ou quando nós estamos ao lado do caixão de uma pessoa que nós conhecemos, que nós amamos, e ali diante da morte nós ficamos sem respostas. A nossa esperança, os nossos sonhos com aquelas pessoas acabam. E a morte parece que é o nosso inimigo, que nós não temos o que fazer junto a ela. E é essa situação que os discípulos Maria Madalena se encontram. E quando Maria Madalena ela volta e diz para João, diz para Pedro, o discípulo Jesus foi roubado, eles levaram o corpo de Jesus, ela não consegue imaginar frente à morte que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia dito que ele ressuscitaria e que depois de 3 dias a morte não ia ter poder sobre ele. Ela não consegue se lembrar disso. Pedro e João, até aquele momento, também não conseguem se lembrar das palavras de Jesus. E diante da morte, mesmo quando nós sabemos da ressurreição, mesmo quando nós sabemos da vida eterna, muitas vezes nós ficamos sem reação, ficamos chocados, ficamos sem ter uma palavra de consolo. Hoje, domingo de Páscoa, nós nos lembramos que Sexta-feira Santa não tem a última palavra. Sexta-feira Santa, com a morte de Jesus, a esperança ela não acaba ali. Nós podemos passar o sábado, nós podemos passar a sexta-feira em silêncio, em reflexão, em meditação, mas o domingo de Páscoa é um dia de alegria, é um dia que nós nos lembramos da mensagem que a vida vence a morte. Páscoa é o período que nós nos lembramos que o pecado, ele não tem a última palavra. Como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Mas nós temos a certeza que a ressurreição, ela nos dá a certeza, a esperança, a fé de que se nós temos a nossa crença, a nossa fé, nós cremos em Jesus Cristo, nós também ressuscitaremos para a vida eterna. E nós podemos viver já nessa esperança, não temendo mais a morte, como diz Hebreus, que era aquilo que o diabo usava contra nós, mas nós nos colocamos nas mãos dos braços do nosso Deus. E por isso, Pedro e João, eles correm para aquele sepulcro, eles correm para o túmulo de Jesus. E chegando lá, diz que eles entram e eles veem que as faixas, os panos que Jesus foi usado para envolver Jesus, eles estão dobrados à parte. Eles foram cuidadosamente organizados. E talvez pareça um símbolo, um gesto, um detalhe que nos passa despercebido. Mas o evangelista João, ele faz questão de colocar esse simples detalhe no seu evangelho. E ele tem algo a nos ensinar. Eu gostaria de compartilhar pelo menos 4 pontos que nos ajudam a entender o que significa esses panos dobrados quando nós lemos e talvez tão rapidamente nós passamos por esse texto sem perceber o que significa. O primeiro deles é aquilo que Maria Madalena fala para João e Pedro, que levaram o Mestre, levaram Jesus Cristo, roubaram o corpo. Mas se alguém houvesse roubado o corpo de Cristo, com certeza levaria os panos juntos,
Porque os panos, os lençóis de linho, tinham um valor que podia ser vendido. E ninguém ia levar o corpo morto, falecido de Jesus, sem levar os panos juntos, levar apenas um corpo nu. Ou seja, essa é uma comprovação histórica de que Jesus ressuscitou. E se esses panos tivessem sido deixados, ainda que tivessem sido deixados, eles estariam todos bagunçados, estariam jogados num canto. Ninguém se daria o trabalho de dobrar esses panos se quisesse apenas levar o corpo de Jesus. Esse é o primeiro detalhe que nos ensina, mas tem mais detalhes mais importantes do que esse. E se a gente for se lembrar, quando Lázaro sai do túmulo, lá em João 11, quando Jesus ressuscita ele e diz: Lázaro, venha para fora, diz que Lázaro estava envolvido nos seus panos, envolvido naqueles panos, lençóis que ele havia sido colocado e sepultado. E Jesus dá uma ordem: tire esses panos de Lázaro. Mas Jesus, aqui ele nos dá uma informação, ele nos dá algo diferente para nós crermos. Jesus, diferente de Lázaro, ele não precisa mais dos panos. Lázaro, ele vai novamente morrer, ele vai sofrer a morte física. Apesar de ter sido ressuscitado por Jesus, ter voltado à vida, ele um dia morreu novamente. O filho da viúva de Naim, que está lá em Lucas, ele também morre novamente. A filha de Jairo, Talita, ela também vem a morrer. Todos os personagens, todas as pessoas que foram ressuscitadas, voltaram à vida, um dia novamente elas foram envoltas em lençóis mortuários, porque morreram, porque sofreram a morte novamente. Diferente, Jesus, ele não sofre a morte novamente, porque ele está vivo. Páscoa, a ressurreição, nos lembra que Jesus venceu a morte. A morte não tinha poder sobre Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Ele pagou pelo nosso pecado na cruz, mas a morte não tinha poder sobre ele. É isso que nós ouvimos no versículo inicial, quando nós fomos saudados no culto, quando o apóstolo Paulo diz: temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Paulo diz: eu tenho certeza disso. Nós devemos ter essa certeza que a morte não tem mais poder sobre Jesus. É por isso que ele não precisa mais usar aqueles panos, porque a morte não tem mais poder sobre ele. Ele ressuscitou, ele está vivo. Depois de passar 40 dias com os seus discípulos, ele sobe aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde ele governa o mundo todo. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, porque Jesus não precisa mais dos lençóis de linho, porque ele ressuscitou e vivo está. Mas no céu, Jesus está sentado no trono divino, no trono majestoso, onde ele governa o mundo todo. E essa é a certeza que esse texto nos dá. Mesmo que nós sofremos a morte física, mesmo que nós venhamos a morrer, ainda assim nós temos a certeza que o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele não precisou mais daqueles lençóis, porque ele está vivo. Essa é a mensagem de Páscoa para nós. O terceiro ponto que eu gostaria de enfatizar sobre esse pequeno detalhe dos lençóis de linho é que as Escrituras, o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta de Colossenses que nós já nos despimos, nós já tiramos as nossas velhas roupas, os nossos trapos de imundície, que eram as marcas do nosso pecado, e nós fomos revestidos, nós vestimos novas vestes de justiça. Isso significa que a nossa antiga vida, nós deixamos para trás toda a maldade, todo o egoísmo, toda a vaidade. Nós somos chamados a deixar essas roupas para trás e colocar vestes novas.
Assim como Jesus, ele embora não tivesse pecado, mas nós podemos olhar dessa mesma forma que essas roupas, Jesus agora está vestindo novas roupas, roupas gloriosas. Ele tem um corpo glorioso, um corpo que não sofre mais a morte, um corpo que não sofre mais a deterioração. Assim nós também vestimos novas vestes e por isso nós não precisamos mais dos antigos trapos de imundície do nosso pecado. Que nós possamos, com a mensagem da Páscoa, nos lembrar que nós vivemos uma nova vida também em Cristo Jesus. Nós fomos crucificados junto com Cristo e vivemos uma nova vida junto com Cristo. As coisas antigas, esses antigos trapos de morte, do pecado, eles ficam para trás e nós vivemos uma vida nova. Páscoa nos lembra que nós não precisamos viver afundados no nosso pecado, na nossa culpa, nos nossos erros, mas nós vivemos uma vida nova. E por último, o último detalhe que eu gostaria de enfatizar é que Jesus, quando ressuscita, aqueles panos eles estão organizados, porque aquela sepultura, ela é um ambiente de morte. E aqui nos mostra que Jesus organiza até mesmo a morte. Assim como no Antigo Testamento existiam leis de como os panos do santuário, os panos do tabernáculo deviam ser organizados, deviam ser dobrados, e a gente se pergunta por que esses detalhes? É porque nós temos um Deus que organiza o mundo que está em meio ao caos. Esse mundo que é marcado pela morte, esse mundo que é marcado pelo pecado, pelo caos, em que nós estamos vivendo afastados por causa de uma epidemia que é reflexo do pecado que afetou o mundo, a natureza toda. Jesus está organizando o caos em que o mundo todo vive. É por isso que nós temos essa certeza que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo todo. É por isso que aquele simples detalhe daqueles panos dobrados, eles podem nos trazer fé. Eles podem fazer com que João e Pedro, vendo aqueles panos, eles creiam que Jesus Cristo ele não foi roubado. Ele não está morto em algum lugar onde é que foi tirado do sepulcro, do túmulo, mas ele ressuscitou. Ele está organizando a morte, ele está organizando o mundo que está em caos, ele está reconciliando todas as coisas. E é por isso que o texto termina dizendo, o discípulo João aqui que havia chegado primeiro ao túmulo, Pedro, também entrou, viu e creu. João mesmo, o discípulo João que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, viu e creu. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. De sexta-feira até domingo, até quando eles entram naquele sepulcro, eles viveram a dor, o caos, a tristeza, a perda das esperanças. Assim como nós vimos no domingo passado, domingo de Ramos, o mundo virou de ponta cabeça. Eles estavam nessa situação, mas agora o mundo deles está novamente sendo colocado no lugar. Jesus está novamente colocando ordem nesse mundo que eles vivem em meio ao caos. E assim diz que os discípulos voltaram para casa. Nós também podemos ficar nas nossas casas, ficar com as nossas famílias, viver esse período de Páscoa assim diferente, mas ainda assim a nossa alegria é que mesmo nas nossas casas, mesmo nós não estando no culto público, nas nossas igrejas, nos nossos templos, a Páscoa não pode ser parada. A Páscoa não pode ser barrada, uma epidemia não pode vencer a Páscoa, a morte não pôde vencer o nosso Senhor,
porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele nos traz a certeza e a alegria de que nós também podemos colocar a nossa fé em Cristo Jesus e ter a certeza que um dia também nós ressuscitaremos. Eu imagino que João e Pedro, eles voltam felizes para sua casa. Eles foram cheios de expectativas, cheios de incertezas para aquele túmulo, mas voltam renovados, cheios de esperança. E esse é o meu convite para você, para cada um que nos escuta, que as nossas esperanças possam ser renovadas, que embora haja uma epidemia que a gente não sabe o que acontecerá com as nossas vidas, mas nós temos certeza que nós temos a vida eterna quando colocamos a nossa esperança em Cristo Jesus, porque Ele sim está reorganizando, está colocando ordem, está nos reconciliando com Deus. Que a mensagem da Páscoa, a mensagem da ressurreição possa te abençoar nesse dia, possa abençoar as nossas famílias, que nós possamos crer, assim como dizem as Escrituras Sagradas, e que em meio a esse caos, Deus possa te abençoar, me abençoar, nos abençoar. E eu convido que assim nós também possamos orar. Obrigado, Senhor, porque aquele simples gesto daqueles panos de linhos dobrados trouxe fé, trouxe esperança para Pedro e João. Eles conseguiram entender a ressurreição a partir daquele simples detalhe de que o corpo de Jesus não havia sido roubado, mas havia ressuscitado. Que nós também possamos crer, mesmo não vendo, igual a Pedro e João, mesmo não te vendo ressuscitado, mas nós cremos que você ressuscitou. Páscoa nos lembra que a vida venceu a morte, que o amor vence o ódio, que a restauração desse mundo vence essa epidemia em que nós vivemos. Páscoa é a mensagem de vitória de Cristo Jesus e também para nós. Que cada pessoa no seu lar possa ser abençoado, possa crer na ressurreição de Jesus Cristo e que esses panos dobrados também possam ser a certeza de que, mesmo que nós venhamos a morrer a morte física, nós temos a certeza de que nós não morreremos, seremos condenados eternamente, mas um dia ressuscitaremos e não precisaremos mais de lençóis mortuários, mortalhas, lençóis de linho, porque nós viveremos eternamente com o nosso Senhor. Que bom que nós hoje podemos celebrar a Páscoa, que essa epidemia não barra a Páscoa, mas que a Páscoa nos lembra que a vida vence a morte. Amém. Queremos louvar, cantar mais um hino ao Senhor. Que eu pudesse
Estamos chegando ao final de mais um culto, esse culto pascal, esse culto da vitória de Jesus sobre a morte, e por isso nós também queremos encerrá-lo orando. Senhor Deus, obrigado porque podemos mais um domingo celebrar culto. Mesmo que nós estamos distantes um dos outros, nós temos a certeza que o que nos une é a fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nesse domingo nós podemos nos lembrar que a Tua vitória venceu a morte, venceu Satanás, venceu também o nosso inferno. E por isso nós temos uma esperança viva em Cristo Jesus. Por isso a morte não precisa mais nos colocar medo, porque nós temos a certeza que nós ressuscitaremos com Cristo Jesus. Senhor Deus, também que a vitória de Cristo nos dê a esperança para nós vivermos e fazermos a diferença no nosso dia a dia. Possamos lutar por um mundo mais justo e mais digno. Possamos levar a Tua palavra de ressurreição às pessoas que ainda não creem nela, às pessoas que ainda estão com medo da morte, com medo desse mundo, que nós possamos levar a mensagem de que Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo é Rei, profeta, sacerdote. Jesus Cristo coloca o nosso mundo que estava de ponta cabeça novamente no lugar. E Senhor, cura, nos sara, nos restaura. Aqueles que estão doentes em seus lares, aqueles que estão contaminados pelo coronavírus, aqueles que estão temerosos diante disso tudo, que Tu possa trazer novamente a esperança da vida para essas pessoas. E tudo mais, Senhor, nós queremos colocar na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim Deus também possa te abençoar quando Ele diz que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.